Bom dia, Giovana, tudo bem? Vocês estão vendo a apresentação aí? Sim, dá para ver. Ah, legal. Obrigado. O meu computador aqui, metade da tela não está aparecendo direito. Não sei por quê. Vamos esperar mais um minuto que chegue mais gente. Por algum motivo, a tela do meu computador hoje só aparece um pedaço aqui. Eu não consigo ver todos vocês, não consigo ver a lista de presença. Sabe lá o que aconteceu. Não sei nem quantos estão presentes. Já são 10h05. Bom dia para vocês. Bem-vindos a mais uma aula de cristalografia. Vocês estudaram esse diagrama de fase aqui? Vocês interpretaram? Porque hoje a gente vai interpretar diagramas de fase, hein? Vocês entenderam aqui o que vai acontecer? Parece que um time daqui vai jogar contra um time daqui, né? Vai sair vencedor, vai jogar contra outro time, coisas assim, né? Então, a gente vê um diagrama de fase, a gente vai interpretar ele. Se você vai no Google e procura diagrama de fase, vão aparecer coisas assim desse tipo também, né? Que é o desenvolvimento aqui de um feto, né? Que é criança crescendo.
Será que é disso que a gente vai falar hoje, diagrama de fase? Sim, a gente vai falar de diagrama de fase, mas em mineralogia. Como será que funciona isso, né, em mineralogia? Vamos falar também de outras palavras aqui, isomorfismo, solução sólida, polimorfismo. Claro que a gente vai falar só alguma coisa, né, sobre isso, porque são assuntos muito amplos, né? A gente poderia passar muito tempo falando sobre isso. A gente vai falar só um pouquinho, né, a respeito. Então vamos começar a falar sobre o que muita coisa que vocês já devem saber, né? A primeira coisa é sobre isomorfismo. O que quer dizer isso, né? Isomorfismo, na verdade, quer dizer que tem a mesma estrutura, né? Minerais que vão ter a mesma estrutura, minerais ou compostos sintéticos, né? Qualquer material cristalino. Isomorfismo dá a ideia de forma externa, né? Isso é uma palavra já antiga. A gente fala de que esses compostos são isoestruturais, ou seja, que eles têm a mesma estrutura, né? Não a mesma forma externa. Mas essa palavra ainda é muito usada, isomorfismo. E aí, eu pus alguns exemplos aqui de alguns minerais. Veja, a lita, já conhecemos, né? A silvita. Silvita, olha, aqui deve estar errado essa fórmula, hein? Aqui é K, não é AG. Olha só, está trocada a fórmula aqui. Mas alita, cloreto de sódio, silvita, que é cloreto de potássio, né? Apaguem aí, consertem aí que está errado aqui. Periclase, óxido de magnésio, olha, a gente nunca viu isso, né? E a galena, sulfeto de chumbo, a gente já deve conhecer também a galena. Mas aí que todos esses compostos, olha, eles têm uma estrutura assim, ó, AOXC. Ó, já conhecemos isso, né? O que quer dizer isso? Olha aqui, o X é o ânion em empacotamento CCP. Já sabemos, né? Ânion. Aqui o cátion. E o cátion, ele vai ficar em que cavidades nessa estrutura? Cavidades octaédricas, olha só. Cavidade octaédrica aqui fala que é coordenação 6, né? Já estamos cansados de saber isso. Célula vai ser CFC, grupo espacial e sistema cúbico, né? Bom, então, minerais que têm a mesma estrutura, a gente fala que eles são isoestruturais ou isomorfos. Aí, aqui tem outro exemplo, né? Carbonato de cálcio, ferro, magnésio, a estrutura deles é igualzinha, né? Aqui está aí um traço a mais aqui embaixo, mas eles têm a mesma estrutura, né? Nesse daqui onde você vê o cálcio, esse daqui você vai enxergar o ferro, esse daqui você vai enxergar o magnésio. Todos eles têm a mesma estrutura, então o grupo espacial deles, né? R3, 2 sobre M, é 3 barra aqui, viu? Esse tracinho aqui era a barra que estava aqui, ela escapou e foi parar lá em cima. Aí eu trouxe uma foto aqui do periclásio, que é o óxido de magnésio, que é um mineral raro, né, que a gente raramente vê. É daquele banco de dados que eu falei, Mindat, onde vocês encontram informações sobre todos os minerais, né, tudo, de todos os minerais, até os mais recentes, vocês encontram nesse banco de dados aqui. Então, qualquer coisa que vocês queiram saber, visitem esse banco de dados. Aí, a gente vai falar também de outra coisa que é solução sólida. Isso parece uma palavra estranha, não parece? Solução, na hora que a gente fala solução, a gente vai lembrar de um líquido, né? Mas aqui diz que é sólido. O que será que é isso, né? E tem a definição, ó. Variações composicionais significativas e sistemáticas em substâncias cristalinas. No caso, a gente vai falar de exemplos minerais, né? Mas qualquer substância cristalina vai sofrer o mesmo fenômeno. Em função da substituição entre íons diversos ou ocupação, não ocupação de determinados sítios no retículo cristalino. Não ocupação significa vazios, né? Você tem a cavidade lá, mas não tem nada na cavidade. Aí, aqui diz que tem de 3 tipos, olha. Substitucional, omissional e intersticial. Aí a gente vai falar um pouco sobre esses tipos aqui. Ainda diz aqui que a substitucional pode ser simples ou acoplada, e contínua ou parcial. Vejam quantos nomes, né, vão aparecendo, mas isso na verdade não é muito complicado, é só um pouco complicado. Aí aqui tem, olha quanto texto, né? Alguém de vocês será sorteado para ler esse texto.
certo? Vamos sortear alguém aqui. Vamos ver aqui. Rafael Malaguti está presente? Fala, professor, tudo bem? Tudo, e você? Você podia Tudo ler para certo, nós, por favor? claro. Desculpa, professor. Ó, tem até uma trilha sonora. Substitucional. Substitucional, simples. Substituição simples de um íon por outro no mesmo sítio estrutural. Nesse caso, os íons envolvidos têm mesma valência e raio iônico muito próximo. Exemplo, magnésio e o ferro 2+. Acoplada. Substituição de dois ou mais íons por outros íons. As diferenças de valência devem ser compensadas por substituições concomitantes, acopladas. Exemplo, magnésio 2+, silício 4+, alumínio 3+, e alumínio 3+, é isso? Alumínio 3+, mais alumínio Isso, 3+. tá certo. Omissional. Variação química pela omissão de íons em alguns sítios da estrutura. Exemplo, pirrotita. Aqui eu não sei, professor. Não tô Esse é enxergando, difícil pra de ser ler, né? sincero. Mas aqui ó, são 3 posições que eram ocupadas por ferro bivalente, aí vai ficar uma posição vazia e 2 posições ocupadas por ferro 3. Tá? Pode continuar, por favor. Sim. Intersticial. Incorporação de átomos ou íons em locais da estrutura normalmente não ocupados. Por exemplo, canais livres nas estruturas cristalinas de turmalina, berilo, zeólitas, geralmente cátions grandes de carga baixa, como sódio +1, potássio +1 ou ânions, grupos aniônicos, OH-1, é isso, né? Muito bem. Parabéns para esse aluno. Muito bem, muito boa leitura, né? Bem enfática. Veja só, ele explicou várias daquelas palavras que apareceram no slide anterior, né? Ele falou aqui, ó, que substituição simples é você simplesmente troca um cátion por outro dentro da estrutura, magnésio por ferro, né? Que nem a gente tinha visto aqui, ó, né? Aqui você troca cálcio por ferro, ferro por magnésio ou cálcio por magnésio. Então você troca simplesmente um cátion dentro da estrutura. Podia ser ânion também, né? No caso aqui é cátion. Então isso é coisa simples. Aí, que onde estava aqui, né? Ele disse que tem um outro tipo que é acoplada. Olha só como que é isso. Você não troca uma coisa só, né? Que nem aqui você não pode trocar magnésio, que é bivalente, por alumínio, que é trivalente. Não, não pode fazer isso, porque as cargas são diferentes, a valência é diferente, né? Então você não pode fazer uma coisa dessa. Na hora que você trocar magnésio por alumínio dentro de uma estrutura, você vai ter que trocar alguma outra coisa, por exemplo, trocar silício por alumínio. Olha, veja como acontece, ó. Magnésio, se você trocar por alumínio, ficou uma carga positiva sobrando, né? Então, mas se você ao mesmo tempo trocar silício por alumínio, olha aqui, ó, de 4 passa para 3, então fica uma carga a menos, né? De tal maneira, ó, que se você somar aqui, ó, 2 mais, 4 mais, 2 mais 4 igual a 6. Você troca 3, você soma 3 mais 3, dá 6 também. Então você pode trocar. Onde você tinha um magnésio, você coloca um alumínio. Mas, no lugar onde você tem um silício, você tira, onde você tem silício, você tira o silício e coloca alumínio. É uma substituição acoplada. Você não troca uma coisa, mas você troca duas coisas dentro da estrutura. Claro que às vezes acontece trocar 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? Fica bem complicado, mas acontece, né? Aí, então, substituição simples ou acoplada, né? 2 tipos diferentes. Aí depois tem o omissional. O omissional é mais ou menos a mesma coisa, só que você vai trocando, ó. Aqui você tira esse ferro 2 e deixa a cavidade vazia. Tira esse outro ferro 2 e põe um ferro 3. Pega esse ferro 2 que estava aqui, tira ele e coloca um ferro 3. Aí você soma aqui, ó, 2 mais 2 mais 2 igual a 6. 3 mais 3 igual a 6. Então você trocou 3 por 2. Ficou um vazio lá dentro da estrutura. Coisas assim também acontecem e chamam omissional. Por quê? Porque fica um buraco lá, um vazio, um espaço não ocupado, né, dentro da estrutura. Então, são coisas que acontecem muito, viu? Muito mesmo. É muito comum acontecer isso. Aí depois tem outro tipo aqui que diz intersticial. Intersticial é o seguinte: tem estruturas onde você olha, você vai olhando para ela, de repente tem um vazio enorme lá no meio, né? Um espaço não ocupado enorme.
Aí você pode imaginar de você colocar naquele espaço enorme alguma coisa, né? Por exemplo, sódio, que é grande, potássio, que é grande. Às vezes você coloca grupos aniônicos lá no meio. Só que, claro, se você colocar essas coisas lá no espaço, você vai ter que fazer alguma outra mudança na estrutura, né? Em algum outro lugar você vai tirar uma carga positiva, por exemplo. Então, isso chama substituição intersticial. Você tira alguma coisa de um lugar e coloca outra num vazio, né? Num vazio onde você podia ocupar. Aí vamos continuar falando disso, né? Dessas coisas de substituição. Solução sólida, né? O que é solução sólida? Então, solução sólida, olha, você está variando a composição do seu mineral. Olha, aqui é um mineral, onde você tem 100% do elemento A, né? Elemento A. Então, tudo isso de roxo aqui são os locais onde está o cátion A. Então, você vê que todos os espaços estão ocupados pelo A. Aqui, esse daqui, ó, todos os espaços estão ocupados por B. Você não tem nada de A. O B aqui é amarelo, né? E o A é azul. Então, você tem um mineral aqui e outro mineral aqui. Aí, só que existem todos os intermediários, né? Por quê? Porque muitas vezes você vai trocando A por B à vontade, porque eles são parecidos, porque eles têm a mesma valência, né? Mesma carga eletrostática. Então, você vai trocando à vontade. E a natureza faz isso, né? Ela fabrica todos os termos intermediários possíveis. Então, eu coloquei aqui 4 termos intermediários, representados da seguinte maneira. Esse termo aqui, ele tem 90% do A em número de átomos, né? Esse daqui tem 10% de B em número de átomos. Como que é isso dentro da estrutura, né? Você vai olhando, olha, aqui tem o A, tem o A, tem o A. Olha, no lugar onde era para ter o A já tem um B. Tem outro B, outro B. Então, se você contar tudo isso e fizer uma média, você vai ver que 10% do espaço aqui está ocupado por B e 90% ocupado por A. Vê que não tem nenhuma orientação aqui, eles não estão substituídos orientadamente, eles estão desorientadamente, aleatoriamente substituídos, né? Aí, nesse outro caso aqui, ó, você já tem 60% do A e 40% do B. Aqui, e assim por diante, né? Então, isso você fala que é uma solução sólida, né? E essa daqui é substitucional completa, porque você pode fazer todas as trocas possíveis, né, entre A e B. Ok? Então, a gente vai encontrar muito disso na natureza, você vai ter todas as possibilidades aqui, vai encontrar um onde você tem 95% de A e 5% de B, outro onde você vai ter 88% do A e não sei quanto do B, e assim por diante. Aí, aqui está explicado quais são os fatores que controlam as soluções sólidas. Quais serão? Por que às vezes ela é de um jeito, às vezes é de outro, né? Por que existe e não existe? Vamos procurar alguém na nossa lista aqui. Maria Fernanda, você está presente, Maria Fernanda? Oi, professor. Dá para ouvir, né? Por favor, leia para nós. Bom, fatores que controlam as soluções sólidas. Tamanho dos íons que se substituem ou ocupam sítios estruturais vazios. Os raios iônicos devem ser compatíveis. Potenciais de ionização próximos. Configurações eletrônicas compatíveis. Carga dos íons envolvidos. A neutralidade elétrica do retículo deve ser mantida. E a temperatura. Temperaturas mais altas permitem tolerância maior às ocupações dos sítios iônicos por conta das vibrações maiores da estrutura. Muito bem, vamos aplaudir essa aluna? Então, veja quanta coisa importante ela informou para a gente aqui, né? Olha, você precisa ter tamanho parecido dos íons, né? Porque se eles forem muito diferentes, você não vai conseguir trocar com facilidade, né? Como que você vai colocar um íon grande no espaço onde tinha um íon pequeno, né? E se você tem um espaço de íon grande, como que você vai colocar um pequenininho lá? Então, eles precisam ter tamanhos parecidos, ela falou para a gente. A configuração eletrônica compatível, você não vai colocar íons muito diferentes, né? Quanto à carga, por exemplo. Às vezes acontece isso, né? Você tira um íon tetravalente, por exemplo, e coloca um monovalente. Isso às vezes acontece, mas não é normal acontecer.
Depende da estrutura, né? Depende de o que mais você está trocando, né? Não pode trocar simplesmente um pelo outro. O que mais ela falou? A temperatura. Conforme a temperatura em que o composto está, né? Aí vai ser mais fácil você trocar um cátion pelo outro, ou um ânion pelo outro, né? Também acontece isso, em temperaturas mais altas. Temperaturas mais altas permitem tolerância maior às ocupações, né? Porque aí você... Depois a gente vai ver, vamos ver gráficos. Eu trouxe gráficos a respeito disso, então a gente vai conversar sobre isso. Então, quer dizer, solução sólida não acontece aleatoriamente, né? Tem fatores que controlam essas substituições na solução sólida. Aí, deixa eu ler mesmo, eu mesmo vou ler isso daqui, ó. Soluções sólidas substitucionais. Íons de tamanho e cargas compatíveis se substituem no mesmo sítio estrutural em minerais isomorfos. E outro nome que aparece aí que chama diadoquia, que quer dizer exatamente isso, né? Substituição de um íon por outro íon. Aqui diz os tamanhos, olha, porque a gente falou que eles não podem ser muito diferentes, né? Então veja o que acontece, olha. Se a diferença entre os raios for menor que 15%, a substituição é idealmente livre em todas as proporções. Então, quer dizer, pode ser diferente até 15%. Isso daqui é observações práticas, né, que fizeram por aí. E aí, então, se o tamanho não for muito grande, né, diferença de tamanho no máximo 15%, é fácil trocar um cátion pelo outro. Aí, olha, se já for maior, né, mais que 15% e menos de 30%, aí já é mais difícil, a substituição é mais limitada. E se for maior que isso, é muito difícil, né? Muito limitado. Acontece também, mas é muito pouco provável, né? Muito difícil de encontrar esse tipo de substituição de cátion ou de ânion. Aí é que maneiras de representar isso, né? Por exemplo, se aparece assim um cátion e outro cátion com essa seta aqui apontando para os dois lados, então quer dizer que um está sendo substituído pelo outro, mais ou menos, isso daqui quer dizer livremente, né, que você tira magnésio e coloca ferro, ou tira ferro e coloca magnésio numa estrutura. E aqui outra maneira de representar, né, FeMg-1. Isso quer dizer a mesma coisa que isso daqui. Você vai trocar um ferro por um magnésio. Então, isso é como vai aparecer por aí na literatura. Aliás, eu pus um livro para vocês lá. Vocês acharam o livro que eu coloquei lá no E-Disciplinas? Eu coloquei um livro lá para vocês estudarem. A Maria Fernanda já achou. Então, aquele livro ele tem bastante coisa das nossas aulas, viu? Nunca é perfeito, né, um livro, mas tem bastante coisa para vocês estudarem lá. Aí, o que mais que tem aqui? Agora nós vamos falar da olivina, né? Que tem estrutura da olivina, um pedaço da estrutura da olivina. Aqui está representado, os eixos estão representados numa posição não normal, né? Aqui o Y está para cá, o Z está para cá, mas aqui tem os átomos o oxigênio está em azul, né? Azul escuro. Aqui tem um cátion bivalente, X50, são alturas diferentes, né? Estão marcadas alturas diferentes, que também estão marcadas alturas diferentes, né? 25, 75, para a gente imaginar como que é a estrutura da olivina. Aqui projetado no plano 1000, né? A gente fez desenhos nas outras aulas, projeção 0010, lembram? Vocês se lembram disso? Então, aqui é outra maneira de projetar, às vezes para ficar mais fácil de vocês enxergarem uma estrutura. Mas vamos ver aqui. Bom, então aqui, ó, um detalhe, né? Aqui você tem 4 átomos de oxigênio, né? Aqui na posição 25, 25, 25, lá da estrutura, e aqui 75. Esse está mais para cima, esses 3 estão no mesmo espaço. O que tem no meio desse... Um tetraedro, né? Um tetraedro. O que acontece? O que tem no meio desse tetraedro de oxigênios, né? Oxigênio, 4 oxigênios, lá no meio tem uma coisa. O que tem lá no meio desse tetraedro? É o silício, né? Ó, aqui está escrito, ó, silício dentro do tetraedro não é mostrado. A gente imagina, ó, tem tetraedros, né?
silício, 4 oxigênio, depois a estrutura é completada por cátions bivalentes. Quem serão esses cátions bivalentes? Né? Um em altura 0, outro em altura 50. E aqui a gente vai falar da olivina. A olivina é um mineral muito importante, né? Relativamente comum em algumas rochas ígneas, por exemplo, basaltos, mas vocês vão aprender isso no futuro. Mas é um mineral muito importante. Meteoritos também, meteoritos costumam ter esse mineral. E aí aqui diz, ó, solução sólida substitucional simples contínua. Simples porque você vai trocar só magnésio por ferro, né? E aí você tem os membros finais, tem esse nome, forsterita, que é a de magnésio, e faialita, que é a de ferro. Então, você já pode imaginar que você vai ter todos os termos intermediários entre forsterita e faialita. Aí, você vai ver por que acontece isso. Olha os raios iônicos. Olha o tamanho do magnésio bivalente e olha o tamanho do ferro bivalente. São muito parecidos, né? Está aqui calculada a diferença de tamanho de 7% só. Então, vai ser muito simples trocar na estrutura magnésio por ferro. Aí tem uma explicação aqui. No retículo cristalino da olivina, há 2 posições estruturais, M1 e M2, que aceitam cátions em coordenação octaédrica com o oxigênio. Ambas posições podem ser ocupadas por magnésio ou ferro em qualquer proporção. Aqui é uma maneira de representar a fórmula geral da olivina. Você vai ter ferro e magnésio nas mesmas posições estruturais, fala que são 2, né? Lá em cima já falava que eram 2. Você vai ter silício e oxigênio. Então, essa fórmula geral, aí você vai ver termos intermediários, né? Como eu falei. Aí você vai ter, por exemplo, uma fórmula desse tipo, ó, Mg 1,2, Fe 0,8. Quer dizer que 80% das cavidades estão ocupadas por ferro. Não, porque como era 2, né? Então vai ser metade, né? 40% vai ser ocupada por ferro e 60% por magnésio. Então, essa maneira de representar FO 60 FA 40. FO quer dizer forsterita, né? A de magnésio, e FA faialita, que é a de ferro, né? Não quer dizer que no mineral você vai ter uma mistura disso com isso, né? Quer dizer que é um mineral que equivale a você ter 60% dos átomos de magnésio e 40% dos átomos de ferro. Estão distribuídos aleatoriamente, como naquele desenho que a gente viu agora há pouco, né? Então, seria esse caso aqui. Você tem o mineral, né? Um único mineral, e você vê que 60% dos espaços aqui estão ocupados por magnésio e 40% por ferro, ok? Então, esse é um exemplo de estrutura bastante simples. Eu trouxe uma figura aqui da forsterita, né? Onde predomina magnésio. E, bom, aqui eu coloquei também outros exemplos, né? De solução sólida simples e contínua. Simples porque você troca um cátion por outro, e é contínua porque você tem todos os termos intermediários, né? Aí tem aqui, ó, liga ouro, prata, né? Ouro, prata, que são ligações metálicas, troca à vontade ouro por prata, porque é o tamanho deles, mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho, então fica muito fácil de você trocar ouro por prata dentro da estrutura, né? Quando você compra a joia, né? A joia vai ter tantos por cento de ouro, tantos por cento de prata, porque na estrutura é muito fácil você trocar. Aí, aqui os carbonatos romboédricos, né? Já falamos disso, a magnesita e a siderita, né? Outra vez, magnésio e ferro, você pode trocar à vontade, que a estrutura se mantém sem ser destruída. Na esfalerita, você vai trocar zinco por ferro. Eu não coloquei o tamanho do ferro. O tamanho do ferro estava por aqui. Ferro 0,78. 0,74, 0,78, são muito parecidos, então você pode trocar à vontade lá. Aí, aqui vamos falar de outro tipo de substituição sólida, que é a intersticial. A substitucional a gente já conhece, né?
por exemplo, cobre com zinco, olha aqui o cobre nativo, você vai olhar, ó, cobre, 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 de repente lá no meio, não, de repente lá no meio, olha aqui, saiu, o cobre aqui é esse daqui, viu? A seta saiu no lugar errado. O cobre é esse daqui, com cor de cobre, e o zinco é esse daqui que está cinza, né? Mas também não importa, né? Aqui é para mostrar que eles se trocam à vontade na estrutura, porque tem o mesmo tamanho, então você pode trocar à vontade cobre por zinco. Mas aí, aqui já é diferente, ó. Aqui já é diferente. Daqui era ferro, né? Ferro metálico, sintético, né? Ferro metálico. Aí no meio você vai encontrar carbono, olha aqui, os átomos de carbono aqui pelo meio. Mas isso acontece não ocupando as posições do ferro, mas interstícios, né? A gente falou que às vezes a substituição pode ser em interstícios. Claro que aí vai ter de ter compensação de carga, se forem íons, né? De valência, coisas assim. Mas então, intersticial não estão ocupando a mesma posição, estão em buracos, em cavidades. Às vezes, aqui a outra intersticial, né? Vamos falar mais dessa intersticial, que é muito característica, que é nesse mineral berilo, que você já deve conhecer também, né? Olha aqui o berilo. Aí, no meio dele, ó, que é o desenho da estrutura, ele é hexagonal, né? Olha a célula unitária aqui, ângulo de 60 graus, ângulo de 120 graus. Aí, então aqui, ó, tem silício formando tetraedro, desenhos do tetraedro de silício, octaedros com alumínio aqui pelo meio, aqui, ó, octaedros com alumínio. Mas o mais interessante é que, olha, bem nessas posições, que são os limites da célula unitária, são vazios, e vazios grandes. Olha que buraco imenso aqui. Aí, de repente, entram álcalis, aqueles elementos da primeira coluna da tabela periódica, né? Potássio, sódio, césio. Então, eles podem entrar aqui, eles cabem direitinho aqui. Pode colocar água também, H2O, né? Aqui no meio. E aí você vai ter, então, esse tipo de solução sólida que é intersticial. Estão ocupando um vazio, né? Como aqui no caso anterior, o carbono estava ocupando um vazio. Lógico que vai ter de ter compensação de cargas aqui em volta. Se for água, H2O, H2O é neutro, né? H2O. Mas se for álcalis, ele tem uma carga positiva, então vai ter de mudar alguma coisa aqui, uma outra substituição simultânea, né? Acoplada vai ter de acontecer. Ok? Vocês podem falar, viu? Podem fazer pergunta, estão quietinhos. Aí, aqui vamos falar mais alguma coisa sobre solução sólida. Já estamos falando, né? Falando há bastante tempo, porque tem muito assunto. Sobre a acoplada, vamos citar exemplo. Olha aqui, a série dos plagioclásios. Plagioclásios é um tipo de feldspato, né? Feldspato de cálcio e sódio. Aí existem nomes, né? Os membros finais, a gente chama termos extremos ou membros finais. São aqueles de uma composição idealmente pura, né? Aqui só tem cálcio, aqui só tem sódio. Mas aí, a gente pode simplesmente trocar cálcio por sódio? O que vocês acham? Posso pegar o mineral, tirar o cálcio e colocar o sódio? Esperando respostas. Não, por causa da valência. Muito bem pensado. Cálcio é bivalente, né? Sódio é monovalente. Eu preciso fazer outras mudanças na estrutura. Olha, aqui eu tinha 2 alumínio e 2 silício. O que eu fiz? Deixei 1 alumínio e 3 silício. Tá vendo? Então, eu troquei a relação entre alumínio e silício. Alumínio pode ser substituído facilmente dentro dos tetraedros de silício. Alumínio pode ocupar a posição ou octaédrica ou tetraédrica. Se a gente pegar aquelas regras lá do Pauling, né, que a gente falou, acho que foi na aula passada, ou retrasada, ele fala, né, do tamanho dos cátions e do número de coordenação, e aí o alumínio fica bem no limite
no limite de duas daquelas categorias, que é a categoria de octaedro e de tetraedro. Então, ele pode estar tanto em octaedro quanto tetraedro dentro da estrutura. Mas tudo bem, a gente não troca simplesmente cálcio por sódio, mas troca também alumínio por silício. Aí, aqui tem os tamanhos, né, para a gente fazer os raciocínios. O tamanho do cálcio, 1 angstrom, do sódio, 1,18 angstrom, do silício, 0,26, olha como é pequeno. Alumínio já é bem maior, 0,39, mas eles conseguem se substituir mesmo assim. Aí tem as representações, né? Tipo de representação que aparece nos trabalhos aí. Aqui, ó, se você escreve CaLNaSi, então já quer dizer que você está trocando cálcio por sódio, ao mesmo tempo você está trocando alumínio por silício. Outra maneira de representar aqui, ó, cálcio, alumínio, sódio menos 1, silício menos 1. Isso quer dizer exatamente isso que está aqui. E aí, na hora que você somar as valências, você vai ver aqui. Eu fiz coisas erradas. Aqui, ó. 2 mais 3. O que é aqui? Também ficou difícil de entender aqui, né? 2 mais 3 igual a 1 mais 4, que é igual a 5. Né? Mas dá para ver que está certa a conta, né? Você troca o cálcio, que é bivalente, e um alumínio, que é trivalente, por um sódio, que é monovalente, e um silício, que é tetravalente. Então, você vai estar trocando 5 cargas. Isso que quer dizer aqui o balanço de cargas. Aí... aqui são figuras. Isso vocês vão estudar quando vocês estudarem microscopia, curso de mineralogia, né? Mas eu já trouxe para vocês verem aqui umas imagens de microscópio que são de plagioclásio. Plagioclásio zonado, né? Plagioclásio zonado. Então, você tem o cristal, você vê aqui que estão variando as colorações. Isso daqui é uma imagem de microscópio eletrônico de varredura. Microscópio eletrônico de varredura, as cores que vocês veem são tonalidades de cinza. E a tonalidade de cinza varia conforme você muda a composição do mineral. Quanto mais clara for a cor, mais elementos pesados você vai ter. Quanto mais escura, mais elementos leves você vai ter. Aí, aqui é de microscópio eletrônico, aqui é de microscópio petrográfico. Você está vendo aqui um zoneamento, né? Você vê que o cristal ele não tem uma composição única, mas a composição varia aqui do núcleo para a borda, né? Aqui também, só que aqui é um microscópio óptico, e aí você vê o mineral dessa cor, né? Eles aparecem coloridos aqui, e aí você vê também o zoneamento, né? Cores variando conforme você varia a composição do mineral, ou seja, conforme você varia a proporção de cálcio e sódio no mineral, ok? Tem outros minerais aqui, se azul é outra coisa, se vermelho é outra coisa, tá? Mas o cristal de plagioclásio é esse daqui. Plagioclásio, onde você tem uma variação composicional. Isso é muito comum de acontecer, e a gente vai ver daqui a pouco alguma coisa sobre isso. Pô, tem muito texto hoje aqui, né? O que fala? Que solução sólida substitucional simples, parcial ou incompleta. Então, vamos dar um exemplo de uma outra substituição, onde ela não acontece de um membro extremo até outro membro extremo. Que exemplos que tem aqui? Ortoclase, olha, outro feldspato. E albita, né? Albita já falamos dela agora há pouco. A gente estava vendo a substituição de albita para anortita, né? Sódio e cálcio. Agora vamos falar do feldspato de potássio aqui. Olha só. E os tamanhos deles são bem diferentes, olha. 1,50 e 1,18. Diferença dá 21,9%. O que na prática acontece é que às vezes você não tem a substituição completa de ortoclásio até albita, né? Esses feldspatos são chamados de alcalinos, feldspatos alcalinos. Aqueles outros eram plagioclásios, né? Albita, ao mesmo tempo, é plagioclásio e é feldspato alcalino. São muitos nomes, mas aí, com o tempo, vocês vão se acostumando com esses nomes. Aí, vamos ver o que será que está escrito aqui.
A solução sólida só será completa ou contínua. Altas temperaturas, olha, que aquela aluna leu agora há pouco lá, né? Altas temperaturas, elas facilitam você trocar cátions de diferenças bastante grandes de tamanho. Bom, a valência não vai importar, né? Porque ambos são monovalentes, tamanho que é diferente. Que diz que acima de 700 graus Celsius você consegue trocar facilmente eles dois, né? Mas aqui diz, ó, a temperaturas baixas haverá um hiato ou lacuna de miscibilidade. O que será que é isso, né? Solvos, quanto nome complicado. Entre os dois membros finais, delimitado pela curva de solvos. Abaixo da curva de solvos ocorrerá desmistura ou exsolução e cristalizarão duas fases. Eu trouxe uns gráficos onde a gente vai conversar sobre isso. Aqui estão gráficos, né? Aqui estão os feldspatos. Olha aqui, ortoclásica de potássio, o albita, que é de sódio, e a nortita, que é de cálcio, que é de que nós estamos falando, né? São todos feldspatos. E aí esse é um diagrama triangular, onde nos limites, aqui nos pontos aqui do triângulo, um triângulo equilátero, e nos limites do triângulo eu tenho os termos ideais aqui, ó, só cálcio, só sódio e só potássio. Se eu olhar nessa linha aqui, eu vou ter variação de cálcio para sódio, ou de sódio para cálcio. Quanto mais para cá nessa linha eu vier, mais cálcio eu vou ter. Eu vou contar uma história para vocês. No passado, pessoas gostavam de criar muitos nomes para minerais. Então, vejam aqui, ó, desse termo até esse termo, olha quantos nomes as pessoas criaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomes. 6 nomes. Vocês não acham complicado ter que decorar 6 nomes, né? Aí chegou um certo ano, 1970 e pouco, 1980 e pouco, eu não me lembro quando foi publicado o trabalho. Aí decidiram assim, não, vamos eliminar os nomes, né? Basta eu ter os 2 nomes para os termos extremos, e aí eu vou usar esse nome albita para todos os termos que vão chegar até os 50% aqui, né? E vou usar o nome anortita para todos, até chegar aos 50% aqui. Ele fala, não, mas esses nomes têm uma história, né? Eles têm um significado petrográfico muito grande. E por isso, pessoa não tem, na verdade não tem, né? É criação das pessoas. Mas até hoje, pessoas usam esses 4 nomes que estão aqui, que foram descartados, foram abandonados. Tem uma comissão internacional, né, de nomes de minerais que regula a nomenclatura de minerais, para não virar uma bagunça. Então, esses 4 nomes, aliás, aqui está escrito errado, viu? Está faltando o W aqui, bitonita. Então, esses 4 nomes já não existem mais, a gente usa o nome albita até o meio aqui e anortita até o meio. A mesma coisa acontece para, por exemplo, olivina, né, que a gente falou agora há pouco, né, forsterita, faialita, são 2 nomes utilizados. Cadê elas, né? Vamos voltar lá para a gente conversar um pouco. Aqui, né? Nessa tabela. Então, se aqui no caso fosse aqui a forsterita nesse caso, a faialita nesse caso, então você vai usar o nome faialita até a metade aqui, né? Até 50%, você vai usar esse nome. E daqui para cá você vai usar o mesmo nome, não vai precisar pôr nomes intermediários. No passado também inventaram nomes para olivine. Tem professores que até hoje, no dia da prova, pedem para o aluno recitar os nomes, né? Não, recite os nomes dos plagioclásios. Coisa que não tem graça nenhuma, né? O aluno tem que decorar esses nomes todos, que não faz sentido. Mas tudo bem. Então, existem os plagioclásios, existem os feldspatos alcalinos, né? Aqui a variação de potássio até sódio. Aí, bom, isso daqui é o diagrama triangular, e aqui nessas cores diferentes, estão mostrando, aqui está faltando mais informações nesse diagrama, mas quais que são estáveis a tal temperatura, quais são estáveis a outra temperatura, e aqui outra temperatura, tá? Aqui não está dizendo quais, porque ficou faltando uma legenda. Aí, isso daqui
é o diagrama com o qual a gente vai começar a se preocupar a partir de agora. Esse diagrama é um diagrama que ele vai contar a história para a gente de cristalização de feldspatos. Esse daqui é o gráfico de cristalização de albita e ortoclásio. Tá? Então, tem os dois limites aqui, olha aqui, albita, né, e ortoclásio, esse pedaço aqui. Só que é como um perfil, né? Um perfil disso. Daqui é uma vista de cima, como fosse um mapa. Daqui é uma vista lateral desse pedaço aqui do gráfico. E aí, isso daqui é para uma determinada pressão, né? A cada pressão diferente você vai ter gráficos diferentes, mas ele está aqui só para fins de ilustrativos para a gente entender como funcionam os gráficos desse tipo. Aí vejam que aqui do lado ó, tem temperatura, 1.200 graus Celsius, 1.800, 600. Aí aqui embaixo eu tenho composições variáveis, né? De albita até ortoclásio. Aí, aqui para cima, ó, para cima dessa linha que está aqui, dessa linha que está aqui, todo o material está líquido. Ou seja, acima dessa temperatura, ó, 1.200 graus Celsius, aqui menor, né? Aqui 1.000 graus Celsius, 1.000 e poucos graus Celsius. Se eu pegar essa área que está aqui para cima, todo o meu feldspato está líquido. Líquido, hein? Olha só, ele vai cristalizar abaixo dessas linhas que estão aqui. Aí a gente pode imaginar, né? A gente imagina. Isso daqui foi tudo baseado em estudos experimentais, estudos de laboratório e também na observação de texturas de rochas, né? É o que a gente está imaginando a cristalização de um feldspato que tem sódio e potássio. A composição original do líquido, né? O líquido pode ter todas essas composições que estão aqui, que eu vou ler aqui embaixo, né? O líquido pode ter todas essas combinações de sódio até potássio, né? Então, se eu pegar um líquido nesse ponto aqui, ele só vai ter sódio. Se eu pegar nesse ponto aqui, ele só vai ter potássio. Isso às vezes é muito simples, né, para a gente entender, às vezes é mais complicado. E aí eu tenho, se eu pegar uma composição aqui, ó, ele vai ter 50% de sódio e 50% de potássio. Claro que eu vou variar também as composições de alumínio e silício, né? Mas aí o material está todo líquido aqui, mas aí a temperatura começa a baixar, né? Começa a diminuir. Sai dos 1.200 graus Celsius. Vamos imaginar que a nossa composição estivesse aqui. Estivesse aqui. Aí, quando chegar aqui, ó, bateu nessa curva aqui, ó, pá, né? A linha bateu nessa curva que está aqui. Aí o que acontece quando encontra essa curva aqui, o líquido? Ah, começa a cristalizar, começa a solidificar. Solidificar. A solidificação vai continuando. Aqui dentro desse espaço, aqui dessa área, eu vou ter material sólido e material líquido. A gente vai conversar muito detalhe mais, né? Mas aqui eu tenho sólido e líquido. Aí quando chegar aqui embaixo, ó, quando chegar aqui embaixo, o que acontece? Todo o material está sólido. Todo o meu material está sólido. E durante toda essa temperatura aqui, ó, até chegar aqui, é um mineral único, com a composição desse mineral que se formou, eu vou ler ela aqui embaixo. Eu vou ler ela aqui embaixo, que é exatamente a composição do líquido original, né? O líquido original chegou aqui, começou a cristalizar, chegou aqui, acabou de cristalizar, e o mineral que está aqui, que cristalizou, ele tem exatamente a composição do líquido, que eu vou ler aqui embaixo, né? Por exemplo, 20% de K e 80% de Na. Tá bom? Aí, depois, então, a temperatura vai baixando, baixando, aqui o mineral continua estável até bater nessa curva aqui. Paf! Bateu nessa curva que está aqui. Na hora que bateu nessa curva que está aqui, o que acontece com o meu mineral? O que acontece com ele? Ele passa a ser instável nessa temperatura que está aqui, por exemplo, aqui 520 graus Celsius. Ele passa a ser instável, ele vai se separar
em 2 feldspatos diferentes. Olha só, vai se transformar, o que era um vai se transformar em 2 feldspatos diferentes. E como que eu vou ver essa composição? Por exemplo, olha, aqui tem um exemplo, né? Então, vamos fazer aqui, a gente estava fazendo aqui, vamos continuar aqui. Quando chegar nessa temperatura aqui, por exemplo, olha, tá? Nessa temperatura, o mineral se transformou em um feldspato, aí eu viajo até aqui, ó, paf, bato na curva de novo e desço. Ele se transformou num feldspato com essa composição e outro feldspato com essa composição aqui, ó. Essa composição que está aqui, tá? Então, isso daqui chama-se exsolução. Exsolução. O que era um feldspato com uma composição única, correspondente à composição do líquido original, vai se transformar em 2 feldspatos, cuja composição eu vou ler nessas curvas que estão aqui, ó. Eu bato aqui, né? Faço uma linha, como a pessoa fez aqui essa linha A e B, né? Aí a pessoa vinha aqui embaixo e fala, tem um feldspato com essa composição, outro feldspato com essa composição, né? Porque não é mais estável você ter a substituição contínua de potássio e sódio. Lembram? Porque eles têm tamanho muito diferente. Então, a temperatura baixa, ó, não vai ser mais estável, hein? Eu vou ter uma mistura de 2 feldspatos. Eu também trouxe fotos para a gente ver isso, né? Fotos de lâmina de rocha, para a gente ver daqui a pouco. Mas então, o que a gente tem de entender é, olha, estava líquido, virou sólido, aí chegou a tal temperatura, não é mais estável, então o que era um feldspato vai se transformar em 2 feldspatos. 2 feldspatos, tá bom? E aí, depois vamos ver outras figuras para ver melhor isso, né? Aqui tem mais um texto, alguém poderia ler esse texto aqui, ó. Vamos ver quem lerá esse texto aqui. Jean, William, você está aí, Jean? Tô sim, prof. Lê para nós, por favor. Tá. Se o sistema cristalizar diretamente abaixo da curva de Solvos, cristalizarão 2 fases distintas, em grãos individualizados. Porém, cada fase terá um pouco da outra em solução sólida conforme a temperatura. Continuo? Continua, por favor. Se o sistema cristalizar acima da curva de dos solvos e sofrer resfriamento gradual, primeiro se formará uma fase mineral única, que abaixo da curva sofrerá processos subsólidos, separando-se uma fase volumetricamente dominante, identificada como hospedeira, com lamelas de exsolução da fase volumetricamente subordinada. Muito bem, parabéns. Que coisas interessantes, né? Olha só. Então, ele disse aqui, ó, por exemplo, abaixo da curva, eu vou ter duas fases, né? 2 fases diferentes, 2 minerais diferentes, abaixo da curva de Solvos. Curva de Solvos é essa daqui, ó. Curva de Solvos. Aqui para baixo eu tenho 2 feldspatos. Aí ele falou o que mais? Bom, se ele está lá em cima, acima das curvas de Solvos, eu tenho apenas um mineral, né? Uma fase mineral única, e abaixo da curva, processos subsólidos, quer dizer que não passa a ser líquido de novo, né? Mesmo na forma sólida, tem migração de cátions lá na estrutura, e o que era um feldspato vai se transformar em 2. Uma que vai ser dominante é chamado de hospedeiro, e outra em quantidade menor, que vai formar lamelas, a gente vai ver o que é lamelas em figuras daqui a pouco, e vai ser a fase em quantidade menor. Ou seja, como é interessante isso, né, da cristalização. Aqui é um outro gráfico, onde está, outro gráfico, né, outra história já, e a gente vai conversar de várias histórias, vai voltar naquele gráfico anterior, né? Então, esse daqui é um outro gráfico, fase binário com eutético. O que será isso, né? Eutético. Então, esse outro gráfico é assim, olha. Aqui em cima, todo o material está líquido, né? Estado de fusão. Aí, você imagina um magma, né? Por exemplo, um magma, todo estado de fusão, vai formar 2 minerais aqui, o mineral A e o mineral B.
Aí a história, como que vai se desenvolver aqui? Aqui tem temperatura, 1500, 1400, aqui está 1390, né, por exemplo. Então, vai descendo a temperatura, que é outro caso, outra história, hein? Outra história, não é aquilo do Senhor dos Patos mais. Aqui nesse caso, o que acontece? Olha, chegou aqui na curva de líquido, olha só, chegou na curva de líquido, já não vai ter mais só líquido aqui nessa parte amarela. Nesse espaço, né, dessa temperatura aqui até essa temperatura aqui, eu vou ter uma mistura de material em estado de fusão, mais o composto A. Olha só, o composto A vai cristalizar primeiramente, né? Então, quando chega aqui, começa a cristalizar o A, né? Começa, vai cristalizando, cristalizando o A. Aí chega nessa temperatura aqui, olha, todo o A está cristalizado, e aí, não, todo o A está cristalizado, não. Você não vai ter mais líquido, aí começa a cristalizar o B, né? Quando bateu nessa linha aqui. Aí, depois, abaixo dessa linha, você vai ter só materiais no estado sólido. Isso, você vai ter tanto A quanto B, né? Você desce aqui, ó, se a composição tivesse aqui em cima, você vai descendo aqui, no final você vai ter, ó, 20% do B e 80% do A, né? Esse 20 aqui sempre diz respeito ao que está aqui no caso, né? Porque o B é 100, ó, né? Então, nesse gráfico aqui representa 20% de B e 80% do A. Então, a história era assim, ó, tudo líquido, chegou aqui, começa a cristalizar o A, cristaliza só A mais líquido, aí chegou aqui, começa a cristalizar o B, a temperatura se mantém constante, até que todo B se cristalize, e abaixo dessa linha eu vou ter cristais de A e B. Certo? Aí, vamos imaginar que a composição não fosse mais uma que está para o lado de cá. Fosse uma composição que está para o lado de cá, desse verde. Daqui a pouco a gente faz intervalo, viu? 1 minuto só mais. Vamos imaginar que seja uma composição que esteja por aqui, ó, um líquido com essa composição. A história vai ser diferente. Quando chegar aqui, vai começar a cristalizar o B. O B é predominante, né? Tem mais do B. Aí a gente vai ver esse exemplo com minerais daqui a pouco também. E aí vai começar a cristalizar o B. Aí cristaliza o B, B mais líquido, tudo aqui. Aí chegou nesse ponto aqui, né? Aí começa a cristalizar o A também. Aí você vai ter a temperatura se mantém constante. Abaixo dessa temperatura eu vou ter A e B, tá? E se eu pegar aqui e descer até aqui, eu vou ver, por exemplo, aqui tem 75% de B e 25% de A, né? Aqui são minerais diferentes que não formam uma solução sólida, o mineral A e o mineral B. Então é outra história. Aqui, se acontecer de chegar nesse ponto aqui, ó, que está com a letra E, que é chamado de eutético, aí fica líquido o tempo todo, aí quando chega aqui, começa a cristalizar ao mesmo tempo, A e B. Eles ficam cristalizando, cristalizando, até ficar tudo totalmente cristalizado. Aí tem os nomes, né, das curvas, curva de líquidos, linha de sólidos, que é essa daqui, né, tudo em latim. Obtidas experimentalmente, olha só, a pessoa foi lá no laboratório e ficou experimentando, né, cristalizando líquidos com composição diferente, chegou a essa conclusão. Eutético chama esse ponto aqui 3, eutético, coexistência de 3 fases, né? Porque quando chega aqui você tem líquido, tem o A e tem o B cristalizando ao mesmo tempo, então se você pegar nesse ponto, você vai ter o líquido, o A e o B. E para baixo disso só o A e o B, não tem mais nada de líquido. Então, vamos fazer intervalo? O que vocês acham de fazer intervalo? Vocês estão achando interessante essas histórias? Tem alguém aí ainda? Pode ser. Então, se pode ser, então vou fazer um intervalo. Já são 11 horas, né? Para a gente descansar um pouco. E a gente volta, então, às 11h10. Tudo bem? Então, tá bom. Até já.
Oi? Vocês já voltaram do recreio? Alguém já está por aí? Ainda não. Sim, olha, Lívia Rocha está presente, Maria Fernanda já está presente. Mas que pouco de gente, em 11 pessoas. 11 pessoas, cadê todo mundo? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? A ausência ocorre porque o pessoal está correndo para terminar a prova de Físico-Química, que o prazo final é amanhã, acho que amanhã às 8 horas, mas vocês não querem deixar para a última hora, né? Sim. Então, Físico-Química aparece esses gráficos também? Eu não sei direito o conteúdo. teve 2 gráficos na prova. Sim, a gente viu. Então vocês estão entendendo tudo já? Então, A mais ou gente menos, quebra a né? cabeça, mas chega lá. Certo. Muito bem. Que bom que vocês já estão aprendendo coisas assim, que são muito úteis, né? Essas coisas para Sim, cristalografia, para mineralogia. com certeza, professor. Físico-química relaciona bastante com cristal. Que bom, fico contente. No meu tempo, né, em 1920, quando eu estudei físico-química, era só fórmula, não entendia nada, não conseguia aprender coisa nenhuma. Espero que hoje seja. Oi? Nessa prova caiu mais teoria do que outra coisa. Fórmula na prática, a gente só usou uma questão para determinar o potencial zeta e Sei. qual era o volume máximo, né? Porque estamos trabalhando, assunto é sobre coloides, né? Tá. Bom, Muito é um assunto bem. complicadinho, mas deu para ir Deu para puxando. aprender alguma coisa. Deu. Não, a gente sempre aprende, inclusive algumas coisas que a gente viu são coisas que são do nosso dia a dia, eventualmente a gente não presta atenção nelas, mas quando a Claro. gente começa a ver isso com um olhar mais acurado, sempre Sim, acaba percebendo certos fenômenos que a gente verdade, né? não presta atenção, mas aí começa a prestar atenção, né? Estão na frente da gente, mas a gente nunca se deu conta, né? Exatamente, porque um mosquito Sim. flutua na água, por exemplo, né? Sim. Tensão superficial. É isso. Eu não sei se o pessoal presta atenção no mosquito flutuando na água, mas Sim, que é interessante é. sim. Bom, então a gente está falando desses gráficos aqui, né, que a gente usa para estudar a cristalização, ou de minerais que formam solução sólida, ou de associações de minerais que vão formar rochas. E aí aqui aquele mesmo gráfico que a gente já viu, e a pessoa está explicando aqui que saiu de tal temperatura e chegou em tal temperatura, a gente já falou isso, né? E aqui está explicando em mais detalhes, né? Citando temperatura 1380 graus Celsius, aqui, ó, 1380. Aí aqui 1485 é aqui, né, a temperatura. Então você veja esse cristal aqui, se você tiver o B puro, ele vai começar a cristalizar a 1485. O A já vai cristalizar numa temperatura bem mais baixa, né? Então, depende da composição da sua rocha, né, da sua associação de minerais, você vai ter uma história diferente de cristalização dessa rocha. Principalmente quem estuda, por exemplo, o magma, né, dos vulcões, né, para ver a Sim, a questão gente da vai ver daqui a composição pouco a química. história de um basalto, exatamente, um magma basáltico. E aí, então, aqui, ó, chegou, ó, bem na hora que você falou, um magma basáltico, né? Onde você vai ter piroxeno e plagioclásio, que são os principais constituintes de um basalto, né? Comum, normal. E aqui tem a composição ideal de um diopsídeo, aqui, imaginando um diopsídeo ideal, né? Onde você não tem ferro substituindo o magnésio, por exemplo. E uma nortita ideal, onde você só tem cálcio, né? Você não tem sódio aqui. E aí, então, aqui diz que não há miscibilidade entre as fases, quer dizer que são dois minerais independentes, né? Piroxênio tem a sua estrutura e plagioclásio tem a sua estrutura, né?
que no caso está tratando de um piroxênio em particular, que se chama diopsídio, que tem cálcio e magnésio, e de um plagioclásio particular, que é a anortita, que tem cálcio. Então, imaginemos que a gente tem um basalto ideal, onde tem essas duas fases só, ideais. O que vai acontecer com ele, né? Bom, olha, igual aquele gráfico que a gente viu agora há pouco, né? Do mesmo estilo. O que acontece? Você vai ter um líquido, né? Esse líquido vai ter uma quantidade de anortita líquida e de diopsídio líquido, né? Um magma basáltico. Ele está aqui, temperatura tal, né? Vamos imaginar que esteja aqui essa composição. Aqui, 1400 graus Celsius. Aí chegou aqui uma temperatura 1300 e poucos graus Celsius. O que acontece? Eu vou ter só... Alguém está falando alguma coisa. Desculpe, professor, que estava ligado aqui. O microfone liga, não é nada a ver com a aula, né? Mas então está o líquido aqui, vai baixando a temperatura, e chegou nessa curva aqui, que você vai ler a temperatura aqui do lado, vai ver o que vai acontecer com esse líquido, ou vai começar a cristalizar diopsídio, né? Aquela fórmula que está lá em cima, e vai ter magma ao mesmo tempo, né? E vai cristalizando diopsídio, tem o líquido, chegou aqui, não tem mais, não vai ter mais líquido, por quê? Porque vai começar a cristalizar anortita ao mesmo tempo. Então, você vai ter uma mistura, abaixo dessa linha aqui, todo o material vai estar sólido, você vai ter diopsídio e anortita, que é a composição de um basalto, né, ideal. Aí, se a composição estiver para o lado de cá, a história vai ser diferente, vai começar a cristalizar a anortita primeiro. A anortita vai cristalizar só a anortita até chegar nesse ponto, onde vai começar a cristalizar diopsídio e anortita, e abaixo dele você vai ter sólido, a sua rocha vai estar pronta. Então, a rocha aqui vai ter mais anortita, né? Aqui, por exemplo, vai ter 70% de anortita e 30% de diopsídio. Então, vejam que a cristalização de um magma qualquer, né? Aqui um magma basáltico ideal, não é aleatória, né? Ela respeita as condições químicas e de temperatura, né? Para formar os seus minerais. Então, a sequência de minerais numa rocha é formada de acordo com a composição original do magma e a sua história de cristalização, certo? E aí isso vai se refletir na textura. Aqui vai continuando, né? Vai falando da história. Isso é para vocês lerem em casa, né? Sozinhos, vocês vão lendo. Professor, posso fazer uma pergunta sobre esse gráfico aqui? Esse Sim. gráfico aqui está usando a anortita como referência, né, para fazer a comparação, né, entre a fusão de um e de outro. Poderia haver um gráfico da diepsita, em vez da anortita como referência, não é? Poderia haver, né? É possível? De qual você está falando? Eu não entendi. Aqui no gráfico, a anortita é a referência, né? Sim. Poderia fazer o contrário, em vez da anortita, usar a diepsita como a referência? Diopsídio, perdão. Ela poderia ser usada como referência? Sim, aqui. Agora que eu entendi, aqui embaixo, né? Sim, você pode inverter esse gráfico. Pode inverter. Aí o gráfico seria o contrário, né? Isso é convenção, é claro. Você simplesmente inverte ele e coloca o diopsídio aqui, a anortita aqui. Agora que eu entendi o que você está falando. Tudo bem, então. O perfil eutético nem sempre é em 50%. Verdade. Isso é verdade, Giovana. Você percebeu isso. Nem sempre é em 50% que acontece essas coisas. Depende do seu magma. Isso acho que está escrito aqui em algum canto. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Exemplo de eutético com 50% de B. Aqui é um exemplo hipotético, onde aqui vai dar bem em cima dos 50, né? Mas aqui diz, ó, mas pode ocorrer por outras... faltou o aqui. Para outras proporções, tá? Então, é verdade isso que você falou. Nem sempre é 50% eutético. Depende do seu líquido, né? Depende do comportamento da sua mistura. E aí... Bom, aqui está tudo explicando isso que a gente já falou até agora, né? Aqui a temperatura.
permanece em 1274 graus, que é aqui, até uma fase desaparecer, até cristalizar. Ah, não, aqui está falando o inverso, aqui está falando da fusão, né? Depois vocês leiam calmamente isso em casa, né? Mas aqui está falando que a fusão é exatamente o inverso da cristalização. Então, se você tem aqui, por exemplo, essa rocha, e você começa a fundir ela, na hora que chegar aqui, ó, 1274 graus Celsius, o que vai acontecer, né? Você está aquecendo agora a sua rocha. E quando chegar aqui, começa a desaparecer o diopsídio. E a temperatura se mantém constante até desaparecer todo o diopsídio. Aí você vai ter o líquido mais a nortita, até chegar a essa temperatura aqui, onde tudo vai ser líquido aqui para cima. Então, aqui é para mostrar, não sei se está explicado direito, mas é para mostrar que a fusão é exatamente o caminho inverso da cristalização, ok? E aí... Ah, eu falei para vocês que essas coisas as pessoas estudam também a partir de textura de rocha. Então, você tem aqui uma rocha, onde você tem esse daqui, ó. Isso daqui é o plagioclásio, que está em cinza. Isso daqui é um piroxênio. Um piroxênio, aqui não está falando que é exatamente a nortita, exatamente o diopsídio, né? Em geral, são compostos intermediários entre a nortita e a albita, mas em basalto, o normal é que seja predominante o cálcio, e que tenha menos sódio, né? É um magma mais comum. E aqui o piroxênio, né? Que pode ser não só diopsídio, pode ser outros piroxênios. E aí você olhando essa textura, aí você começa a imaginar o que formou antes, o que formou depois. E aqui diz que essa rocha aqui, a pessoa concluiu que ela se formou na parte direita do eutético. Então, você tinha o eutético, aí também precisa olhar qual gráfico, né, que está falando, se está o diopsídio de um lado, a nortita do outro, ao inverso. Olha, vejam que aqui está, todos eles estão diopsídio de um lado e a nortita do outro, né? Então, se for desse que está falando, que está falando, tá à direita do eutético, então o eutético está para cá, então formou para o lado de cá, a direita, a esquerda, certo? E aí depois está mostrando aqui outros gráficos, é a mesma coisa, né? A gente se cansa de ver esses gráficos e ele vai contando histórias, né? Isso daqui é para vocês estudarem sozinhos em casa, mas eu já falei exatamente tudo isso que era para falar. Sim. Ah, aqui está falando da variação da composição do líquido, né? Você vai percorrendo essa linha aqui para você saber como que está o líquido, né? Qual a composição do líquido, mas é muito detalhe, a gente não vai conseguir chegar nunca no final da história se ficar olhando tanto detalhe. Aqui é sobre cristalização fracionada, o que é isso, né? Você tem o magma, e aí a gente já viu que, em geral, não começam a cristalizar todos os minerais ao mesmo tempo, mas, em geral, começa a cristalizar um e depois outro, né? E aí, quando acontece isso, olha, que tem uma câmara, né? Uma câmara magmática abaixo da superfície, né? Não é mais um basalto, é lá no fundo, em profundidade, né? Quer dizer, e aí você tem cristalizando no magma e estão formando alguns cristais. Esses cristais eles podem ser depositados como se fosse um sedimento, tá? Isso daqui, cristalização fracionada, ela pode gerar, por exemplo, rochas que são zonadas, né? Aqui embaixo você tem uma composição, depois aqui em cima outra. Vocês vão estudar isso em rochas ígneas, né? Petrologia das rochas ígneas. Mas aqui é só para adiantar que às vezes acontece isso e você tem rochas assim zonadas, né? Parece uma rocha sedimentar, mas não é, porque o mineral cristalizou antes que o outro e aí a rocha ficou zonada dessa maneira, ficou com essa orientação, não ficou maciça, né? Como costuma acontecer com rochas ígneas. Aí, aqui está falando fusão acompanhada por fracionamento. O que é isso? A gente vai procurar aqui, né?
Rocha constituída por 30% de diopsídio mais 70% de anortita. São todas histórias, né, que vão sendo contadas. 2. Aumento de temperatura até sólidos. Sólidos é o nome dessa curva aqui, ó, né? A curva é os sólidos. Aí depois acontece, então, subiu para cá, né? Subiu para cá. Aí depois diz aqui, 3, direção do eutético, fusão de 58% de oxídio. Aqui está quantificando as coisas, né? Professor, no campo, como que eu vou saber se é sedimentar ou se foi por conta da velocidade? É difícil, né? E você tem de pegar a rocha, às vezes você olhando na mão assim, você consegue ver alguma textura, alguma estrutura. Às vezes você fica até em dúvida se é uma rocha sedimentar ou uma rocha ígnea, viu? Acontece algumas vezes assim, aí você faz o quê? Aí você leva para o laboratório, faz lâmina, olha no microscópio, aí você vai ver se tem uma textura sedimentar, né? Que são grãos um sobre o outro, ou se é uma rocha precipitada quimicamente, ou se é um magma. Então, muita coisa você não descobre no campo realmente, você vai descobrir em laboratório depois, olhando no microscópio, às vezes até em microscópio eletrônico você descobre alguma coisa sobre o processo. Então, não é tão simples, não. Às vezes é difícil mesmo. Às vezes, né? É. Aí está contando a história aqui toda, né? Está quantificando, essas contas você faz. Depois vocês fazem em casa, olhem isso, até que todo fundido removido, fracionado do sistema, composição muda para nortita pura, rocha com 100%, tá bom? Então é para olhar aqui, seguir de 1 até 6, olhar os valores todos, e aí vocês vão entender a história que está se passando aqui. Aqui é um sistema binário com solução sólida. Aqui é um gráfico, já outro gráfico diferente, olha. Outro gráfico diferente aqui é a albita e a anortita, ou seja, que tem solução sólida, é o que diz aqui, ó. Sistema binário com solução sólida. A gente está imaginando que é um feldspato onde tem só sódio e cálcio. Tá? Sódio e cálcio, então albita até anortita. Então, aqui tem essa curva aqui outra vez, ó, ficou pequena aqui, mas aqui é a curva de líquidos. Acima dela, todo o material está líquido. Aqui é a curva de sólidos. Abaixo disso, todo o material vai estar sólido. Esse caso desse gráfico aqui é essa pressão, né? Aí, aqui vai contar uma história também, ó. Aqui no meio eu vou ter líquido e material cristalizado, né? Ou seja, líquido e sólido aqui no meio. E aí está contando uma história também, ó. O material está todo líquido aqui em cima, né? Imaginando um fundido com anortita 30, albita 70. Então, é um material que tem uma composição intermediária entre a anortita e a albita, onde predomina a albita, 70% de albita, que é o que você lê aqui embaixo, olha. Tá vendo? E aqui embaixo, olha. 30% de anortita, que está lá longe, 70% de albita, que está para cá. A albita cresce para cá, né? É o contrário do que está aqui, ó. É sempre o complemento do que está aqui. Se você for ver quanto de albita você tem, é sempre o complemento para dar 100%. Aqui está mostrando quanto tem de anortita. Então, 30% de anortita, 70% de albita, que é o que está aqui. Aí diz aqui, ó, cristal forma-se a 1380 graus Celsius no líquido. Ó, vem descendo aqui, bateu aqui, ó, 1380. O primeiro cristal vai se formar a 1380 graus Celsius. Aqui diz, ó, a composição do cristal é indicada pelos sólidos, 72% de anortita. Como é que eu faço para saber a composição do primeiro sólido? Olha, o primeiro sólido, eu venho aqui, ó, tá? No ponto 3, né? 3. Aí eu desço aqui. Olha, o primeiro cristal que vai se formar tem essa composição aqui, ou seja, ele é mais rico em cálcio, hein? Meu líquido geral aqui, ele é mais rico em sódio, né? Mas o primeiro cristal vai ser mais rico em cálcio. Aí,
3A4, né? Isso, composição, já vimos 5. Composição do fundido muda ao longo do líquidos. Quer dizer, conforme você vai baixando a temperatura, você vai descendo aqui, e aí você vai ver a composição que você tem do líquido, né? Você vem aqui, ó, tchan, vê a composição do líquido. Isso está escrito aqui, né? Cristal torna-se mais pobre em cálcio nos sólidos. Cristal reage com o fundido, trocando cálcio por sódio, equilíbrio. Então, o material cristalizado, ele vai mudando a sua composição gradualmente, até que no final, o cristal, composição da última fração do fundido, 3% de anortita, 1185 graus Celsius. Aí vocês vêm aqui no... Bom, depois vocês olham aqui com cuidado a história que está contando, mas em resumo, a história vai acontecer de maneira diferente conforme você tenha composição diferente do seu líquido. E aí, nossa, aí tem contando aqui muito mais histórias, né? Isso é muito chato ficar falando aqui, mas depois vocês olham em casa e seguem a história aqui para ver o que está acontecendo, né? Aqui é a fusão. A fusão quer dizer que a fusão é o contrário da cristalização, vai acontecer exatamente o inverso. Ele está contando passo a passo o que vai acontecer durante a fusão. Olha aqui, continua contando, que é fusão com fracionamento. O que é isso? Ah, vão se separar, né? Você vai ter separação dos seus cristais. O cristal original não vai reagir mais. Então, vão ficar cristais zonados. Aí, cadê a figura? Eu tinha trazido uma figura, deixa eu ver aqui. Eu não sei mais onde eu pus as figuras. Acho que está mais para o fim. Aqui, ó. É que como que vão ficar no final, né? Aqui a albita e feldespato potássico. Esta aqui não é o caso da albita nortita. Mas, às vezes, você vai ter uma mistura de duas fases. Depois, no final, a gente vai ver. Eu deixei elas no final e devia ter posto aqui já as figuras. Mas aí a gente vai... Onde estava? Aqui, né? Aqui você tem os dois casos. Ou a composição do cristal vai variando conforme a cristalização, ou seja, o cristal que se formou, ele vai reagir com o líquido e no final você vai ter um cristal único. Esse caso aqui, né? Esse caso aqui, você pode ter um cristal zonado no final, onde você tem no núcleo do seu cristal essa composição, depois a composição vai variando, até chegar aqui. A gente já viu agora há pouco, aliás, um cristal zonado, né, de plagioclásio. Então, a composição pode ir variando com o tempo, ou seja, aquele material original, ele pode ou se manter, ou ele pode reagir com o líquido. Se ele for reagindo continuamente com o líquido, eu vou ter um cristal único, com uma composição única final, que vai ser a composição do líquido inicial. Ou pode acontecer de ficar um cristal zonado, onde se mantém no núcleo do cristal aquela composição do primeiro cristal, e aí ela vai variando, vai ficando cada vez mais sódica, conforme vai acontecendo a cristalização, até o final da cristalização. Então, essas coisas a gente precisa olhar lentamente, essas histórias, né? Ver o que ela vai contando. Aí eu pus um outro gráfico aqui, mais complicado ainda, onde eu vou ter... Olha, aqui onde está a sílica, vocês imaginem quartzo, ou pode ser também os polimorfos, como tridimita, cristobalita é outro polimorfo também, né? E aí eu tenho aqui SiO2, né, onde está escrito sílica, que pode representar qualquer um dos polimorfos. Aqui no meio tem a albita, olha, outra vez aquele feldespato que a gente já conhece. E do lado de cá, eu tenho nefelina, aliás, está mais para cá, né, mais para fora. Nefelina. Nefelina é um mineral, é um feldespatoide. Os feldespatoides são minerais parecidos com o feldespato, mas eles têm menos sílica, menos. Aqui está mostrando conforme vai aumentando a quantidade de sílica, né? SiO2
no seu mineral, ou na sua mistura de minerais, né? Aí, aqui eu tenho albita, do lado de cá para cá, vamos formar rochas com albita e quartzo ou alguns polimorfos. Do lado de cá, vamos formar rochas com albita e nefelina. Eu nunca vou ter rochas onde eu tenho ao mesmo tempo albita, quartzo e nefelina. Por quê? Porque a nefelina é um mineral pobre em sílica que nunca vai estar ao mesmo tempo junto com o quartzo, né? Aqui está chamando de sílica, né? Por quê? Porque a nefelina, se ela entrar em contato com sílica, ela vai reagir e vai formar albita, que é o que está aqui no meio. Então, eu vou ter rochas ou com quartzo ou com nefelina. Nunca vou ter rochas com os dois ao mesmo tempo. E aí, esse gráfico que está aqui é para contar a história de cristalização de aqui magmas ricos em sílica, que é de albita até aqui, e magmas pobres em sílicas, que é o que está daqui até aqui. Então, se tiver desse lado da curva, eu vou contar histórias aqui, por exemplo. Vamos pensar aqui, ó. A temperatura está bem alta aqui, ó, 1.700 graus Celsius, né? Então, eu tenho aqui, chegou nessa temperatura, o que vai acontecer? Vai começar a cristalizar um dos polimorfos de sílica, que é a cristobalita, né? Então, vou ter cristobalita, mais um magma até chegar nessa temperatura. Aí chegou nessa temperatura aí, a cristobalita não é mais estável. Ela vai se transformar num outro polimorfo da sílica, que é a tridimita. Então, aqui a temperatura se mantém constante, enquanto o cristobalita se transforma em tridimita, né? Isso vai acontecer facilmente. Abaixo dessa temperatura tem a tridimita, mais um magma. Aí chegou aqui, ó, nessa temperatura aqui, 1062 graus Celsius, abaixo dela eu só vou ter material sólido. Então, aqui começa a cristalizar albita nesse ponto, né? Albita, e abaixo dessa temperatura eu vou ter sílica mais albita. Aqui não fala qual é o polimorfo, mas é quartzo, viu? Quartzo. Eu não sei de onde eu tirei esse gráfico, mas aqui é quartzo mais albita. Então, aqui no final, abaixo dessa temperatura, eu vou ter só material sólido, que é quartzo mais albita. Se fosse aqui, ó, essa é uma história, né? Uma história que acontece, que vai acontecer em todo esse espaço que está aqui. Se for aqui, ó, que é um ponto diautético, não é? Se a composição chegar até aqui, ó, tá líquido, aí chegou aqui, ó, nesse ponto começa a cristalizar ao mesmo tempo quartzo mais albita. Então, é uma história bem mais simples, né? Quartzo mais albita. Se for nessa temperatura, tudo nessa composição original que está aqui do meu magma, eu vou descendo aqui a temperatura até bater nessa curva. Olha, o que vai cristalizar primeiro não é mais nem um polimorfo da sílica, é a albita já de verdade, né? A albita, olha só. Aí a albita vai cristalizar até chegar nesse ponto, né? Aqui, a partir de abaixo disso, eu não vou ter mais material líquido, porque vai começar a cristalizar quartzo. Então, eu vou ter quartzo mais albita abaixo dessa temperatura. Aí, olha, agora se for para o lado de cá, da curva, aí eu não tenho mais quartzo, hein? Aí vai cristalizar primeiro a albita, até chegar aqui, aí nesse ponto aqui começa a cristalizar a nefelina, e abaixo disso eu tenho rocha só com albita mais nefelina, tá? E se for para o lado de cá, primeiro a nefelina, né? Até chegar aqui, nessa temperatura vai começar a cristalizar a albita, e abaixo disso eu tenho uma rocha só com albita e nefelina, certo? Aí, então esse é um outro exemplo, né? Outro gráfico, foi construído por essa pessoa aqui em 1962. Aqui outro. Só que aqui, olha, aqui era o feldspatoide rico em sódio. E eu tinha albita rica em sódio. Agora, vamos imaginar que aqui seja potássio, né? Potássio e aqui também potássio. Então, veja o que acontece
quando eu vou formar um feldspatóide, né, que é do tipo feldspato, mas tem menos sílica, um feldspatóide, e do lado de cá tem um feldspato de potássio, olha, né, ortoclásio, ou microclínio. Então, as histórias, no fim, vão ser muito parecidas. Olha, para o lado de cá, primeiro cristobalita, e chega essa temperatura, a cristobalita não é mais estável, então começa a formar tridimita, né? A cristobalita se transforma totalmente em tridimita, são vários polimorfos do quartzo. Aí chega aqui embaixo, olha, aqui a tridimita não é mais estável abaixo dessa temperatura, ela vai se transformar em quartzo. Quartzo, então aqui você escreve um quartzo, onde está escrito sílica, tá? E a partir dessa temperatura eu vou ter feldspato potássico mais quartzo. Tem outra vez aqui o ponto deutético, né? E aqui vão acontecendo várias histórias, ó. Primeiro forma leucita mais líquido. Aqui, ó, feldspato potássico mais leucita. Aqui já acontece uma coisa diferente, olha só. A leucita se instabiliza. Olha só, a leucita, a partir desse ponto aqui, ó, a leucita se instabiliza, ela vai se transformar em feldspato potássico, ou seja, vai reagir com a sílica que estava aqui. Olha só que coisa diferente acontece, né? Então, leucita estava aqui, se a composição for aqui, ó, aí ela continua sendo estável, né? E vai coexistir com feldspato potássico. Se for aqui, olha, já é outra história. Olha, ela vai virar um líquido, né? Não vai ser mais estável. E a partir daqui, a história se repete, a feldspato potássico mais quartzo. Então, essa foi uma história onde existiu leucita, deixou de existir, e no final eu vou ter a mesma composição, né? Não, relações diferentes, né? Quantidades diferentes, mas os mesmos minerais que são feldspato potássico e quartzo. Então, essas daqui foram as pessoas em 1960 que construíram esse gráfico. Então, vejam como elas já observaram uma história um pouco diferente daquela história anterior. Esse daqui nós já vimos agora há pouco, né? Ouvimos um parecido desse. Aqui é onde eu tenho o que acontece. Aqui em cima aparece leucita, né? É um detalhe a mais. Aqui o material é todo líquido aqui em cima, mas aí quando chega essa composição aqui, primeiro forma leucita, depois ela se torna instável, né? No final aqui eu vou ter um feldspato só, e aí embaixo dessa curva acontece aquela coisa que chama exsolução ou desmisturação, onde eu vou ter dois feldspatos aqui embaixo. Não está muito detalhado, né? Mas é uma coisa parecida. Aqui líquido, aqui sólido. Aqui dentro dessas curvas que estão aqui, eu vou ter líquido e sólido. E aqui embaixo eu tenho uma desmisturação. Agora, se a composição for aqui, ó, para o lado de cá, eu já não tenho mais desmisturação, né? Aí eu vou ter até o final um único feldspato. Veja como a história já ficou diferente. Quando eu tenho muito potássio, aí não vou ter essa desmisturação. A desmisturação aqui também, ó, não vai acontecer, né? Aqui só o mesmo feldspato com essa composição que está aqui, pronto. Tá? Vejam agora que nunca, quando acontece essa desmisturação, nunca eu vou ter um termo extremo, né? Nunca eu vou ter um termo puro. Eu nunca vou ter isso e isso quando acontece a desmisturação. Mas eu vou ter dois feldspatos, um deles onde predomina potássio, outro deles onde predomina sódio. Tudo bem? Temos 10 alunos só na aula, hein? Aí, porque estão estudando fisicoquímica. Aí, aqui é para mostrar que esses gráficos desse tipo, aqui ficou mal desenhado, né? Mas que esses gráficos que eu mostrei para vocês, eles são como perfis de um relevo, né? Um relevo onde eu tenho aqui, por exemplo, eu vou ter um feldspato de... Aqui é aquele triângulo que a gente viu agora há pouco, né? Um triângulo. Tem as composições aqui, por exemplo, eu posso pôr sódio, potássio e cálcio, né? Os três feldspatos aqui. Aí aqueles gráficos que a gente viu de história de cristalização, é como se fosse assim perfis aqui, né? Eu posso cortar em fatias
Isso daqui eu estou vendo em 3D agora. E aí eu vou ter aqui como um relevo, né? Onde vai baixando a temperatura e vai se cristalizando o feldspato. Aqui eu posso imaginar histórias onde eu tenho os três, né? Potássio, sódio e cálcio ao mesmo tempo. Veja como vai ficar bem mais complicada a minha história. Mas também posso imaginar coisas assim. Aqui é para mostrar como que vai ficar a textura, né? No final. Aqui eu tenho a albita e a anortita, aquele gráfico que a gente já viu agora há pouco. Aqui vai subindo o cálcio, né? E aí, no final aqui eu tinha uma composição. Aí, no final, eu vou ter duas composições que estão aqui, né? Uma delas é um plágio... Ixi, ficou outra vez muito pequeno aqui, eu não consigo ler os números. Mas aqui é um feldspato onde eu tenho mais anortita do que albita, ou seja, eu tenho mais cálcio do que sódio. E aqui é onde eu tenho mais sódio do que cálcio, né? Eu vou ter dois feldspatos, um deles onde predomina sódio, onde tem menos cálcio, um deles onde tem cálcio, onde tem menos sódio, certo? E aí, no final, eu vou olhar a textura da rocha. E na textura da rocha, aqui é o meio da história ainda, né? Aqui está se cristalizando o feldspato com uma determinada composição. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, não tem. Mas no final eu vou encontrar dois feldspatos, né? Um com uma composição, outro com outra composição. E aí eu já imagino a minha história, eu vejo o que aconteceu. Aqui é o meio da história onde eu tenho líquido, muito líquido ainda. Aqui é outra história onde eu tenho ortoclásio e albita. Aí chegou aqui no meio, que era um único feldspato, virou dois feldspatos, né? A essa temperatura eu vou ver a composição dos dois feldspatos. Eu tenho um ponto aqui, né? Por exemplo, eu cheguei na temperatura de 450 graus Celsius. Aí eu quero saber, a essa temperatura, quem são os dois feldspatos que estão aqui na minha mistura, né? Em que se transformou aquele feldspato? Aí eu vou ver, um deles tem essa composição que está aqui, ó. Eu venho até aqui, bato na curva e desço. Essa é a composição de um deles. Aí eu quero saber o outro, eu venho aqui, desço e vejo a composição do outro feldspato. Quando eu olhar a textura, eu vou ver coisas assim desse tipo, olha. Aqui eu tenho, por exemplo, essa linha clara aqui, é o limite de um cristal. Aqui eu tenho o limite de outro cristal. São vários cristais. Aí todos eles eu vou ver que predomina uma composição, essa composição amarela, que seria então o hospedeiro. E aí tem o hóspede, que é esse outro feldspato aqui que está nessa cor laranja. Tá? O hóspede sempre é aquele que está em menor quantidade, o hospedeiro está em maior quantidade. E dá para eu ver aqui, né, por exemplo, que a minha composição tinha mais amarelo, né? O amarelo aqui representa esse, e o laranja representa esse daqui. Então, veja, a minha composição original já diz, olha, tem mais amarelo do que laranja. Então, amarelo vai ser o hospedeiro e laranja vai ser o hóspede, tá bom? Depois vocês leiam com cuidado, porque, a princípio, essas coisas são muito difíceis da gente entender, né, assim, tão rapidamente. E aí, que mais? Acho que era isso. Ah, aqui é a regra da balança inversa. Eu me esqueci de falar isso para vocês. Dá para a gente calcular também, a cada temperatura que a gente vê aqui, olhando essa linha, dá para a gente saber o quanto do amarelo e quanto do laranja eu tenho. Por exemplo, eu cheguei aqui do amarelo, que é o que predomina potássio, o laranja que predomina sódio, tá? Predomina, não é que tem só um. Aí que eu cheguei nessa temperatura, eu quero saber quanto eu tenho do amarelo, quanto eu tenho do laranja. Então, tá vendo essa linha aqui, ó? Essa linha pontilhada? Se eu pegar o tamanho de cá, esse tamanho grande, tamanho maior, vai corresponder ao amarelo. É o contrário, regra da balança inversa. Esse tamanho maior corresponde ao amarelo. Esse tamanho menor corresponde ao laranja. E é verdade, né? Eu tenho menos laranja do que amarelo. Aí eu posso pegar esse tamanho inteiro aqui, pego uma régua e meço esse tamanho inteiro.
E eu faço por regra de 3. Se o total é, por exemplo, 5 centímetros, então 4 centímetros corresponde ao amarelo, e 3 centímetros corresponde ao outro. Então, eu vejo tantos por cento, né? Eu tenho tantos por cento do amarelo, tanto por cento do laranja. Isso é a regra da balança inversa que chama, ok? Então, além de saber a composição de cada um dos minerais a cada temperatura, eu posso também saber o quanto eu tenho de um e o quanto eu tenho de outro. E aí, na textura, eu vejo coisas desse tipo aqui. Um único grão, né? Você pensa, o mineral. Não, são 2 minerais lá, um incluso no outro. Aí, aqui contando outras histórias, né? São todas histórias assim. Aqui, numa pressão diferente. Vejam só, que é 0,1 megapascal, que corresponde a uma atmosfera. Em uma atmosfera, as minhas curvas ficam desse jeito. Agora, se eu pegar metade, 500 megapascal, que corresponde a 5 kilobar, aqui está escrito errado. Esse K é minúsculo, viu? Coloca em K minúsculo aqui. 5 kilobares, né? Aí vejam como as curvas se mudaram. Vejam só, essa curva que estava aqui em cima, ela desceu, ela grudou nessa curva que está aqui. Opa. Ela grudou nessa curva que está aqui. Então, as histórias vão ser diferentes. Olha, quando chegar aqui, olha, eu não vou ter um feldspato único, eu vou ter 2 feldspatos já direto. Já vão cristalizar 2 feldspatos. Que diferença, hein? Uma pressão diferente, acontecem coisas diferentes. A cristalização não depende só da temperatura, mas depende também da pressão. E aí, se formarem diretos, nós já lemos isso agora há pouco, eu acho. Se formarem diretamente 2 feldspatos, eu não tenho mais aquela desmisturação. Olha o que eu tenho aqui, ó, né? Eu tenho cristais isolados de feldspatos, né? De 2 composições. No final vai ser, aqui é o começo da cristalização, onde eu tenho primeiro um, depois tenho só um e o resto é líquido. Aqui é a cristalização daqui, ó, quando eu tenho mais, se chegar nessa composição aqui, ó, aí sim, aí eu vou ter um feldspato só, que depois quando chegar, se chegar nessa curva, ele vai se separar em 2. Se não chegar nessa curva, vai ficar no final apenas um feldspato. Tá bom? Então, dependendo aqui da composição original do meu líquido, as histórias vão ser diferentes, bem diferentes. Isso, pressões diferentes também, ok? Aí, aqui são outros desenhos para ilustrar isso. Se eu pegar no meio da cristalização, onde eu estava aqui era diopsídio, outra vez diopsídio e plagioclásio, albita, né? A nortita, desculpa, a nortita, que é o plagioclásio cálcico. E aqui está mostrando no meio do caminho o que vai acontecer. Eu tenho diopsídio formando originalmente, né? E, aliás, como ele está formando antes, então ele só tem líquido aqui em volta, ele consegue formar cristais mais bem formados nessa história que está aqui. E aí nós já contamos nessa história que acontece, já sabemos isso daqui, é só mais uma figura para vocês verem. Essa é outra vez aquela história onde eu tenho leucita, que é aquele feldspatoide, que chega a uma tal temperatura, ele se torna instável, ele vai se transformar em feldspato potássico. Aí depois nessa história, em vez de formar direto quartzo, não, forma um outro polimorfo do quartzo de alta temperatura, que é a tridimita. Olha só. Primeiro tridimita, depois quartzo, quando chega a temperatura mais baixa. Quartzo é de temperatura mais baixa. Aqui eu tenho outra vez, ó, cristobalita, tridimita. Então, isso daqui se repete, né? Aquilo que a gente já viu. E também a gente vai olhar a textura e vai tentar entender o que está acontecendo em cada caso. Porque é nesse ponto que está aqui, ó, o que está acontecendo. Aí eu vou ter só leucita. Se eu pegar nesse ponto leucita e o resto está todo líquido, né? Aí, o que vocês acham da gente continuar na semana que vem? Quarta-feira que vem, pode ser?
Pode ser, olha, a Maria Fernanda falou, porque senão a gente vai ultrapassar o meio-dia aqui, que tem muita coisa para falar, e é um assunto muito, muito amplo. Então é isso. Então a gente continua a nossa história a partir desse ponto aqui, onde a gente vai mostrar distribuição, né, de componente A e B, coisas assim. Aqui o material está distribuído aleatoriamente, o A e o B. Aqui não, aqui está separado como fosse lamelas, mas a gente vai contar isso na semana que vem e vai ver imagens a respeito disso, ok? Então tá bom. Então muito obrigado por terem vindo. Bom fim de semana para vocês. Divirtam-se. Divirtam-se com as listas, né, de exercícios que vocês têm também. E era isso. Muito obrigado. Até quarta-feira que vem. Obrigado. Até mais. Vou desligar então. Professora, a Camila não pôde vir porque foi ao médico. Tudo bem, ela assiste, né? Vai ficar gravado isso. Tá bom, obrigado, agradeço a ela. Mas ela está doente? O que ela foi no médico? Não foi só fazer exames de rotina? Bom, tudo bem. Mas depois ela assiste, então, você também não sabe. Aí depois ela assiste, porque essa aula vai ficar guardada, viu, Camila? Assiste aí e a gente aí compensa a sua ausência hoje. Então, vou desligar aqui. Tchau para vocês. Até mais. Obrigado a vocês. Até logo, professor. Até a próxima aula. Até mais. Até a próxima. Bom fim de semana. Interromper a gravação.